Oi, hoje eu vim falar com você um pouquinho a respeito da ansiedade, o mal do século. Segundo as pesquisas, 80% da população mundial, em algum momento da vida, sofreu ou vai sofrer com algum nível de ansiedade. Os melhores seres humanos, as melhores pessoas, têm desenvolvido altos índices de ansiedade. Os melhores profissionais, os melhores seres humanos, as melhores pessoas, né, que estão desenvolvendo, porque elas são melhores para os outros, mas não são boas para si próprias. E além disso, o que tem causado muito ansiedade hoje em dia é o vício por pensar, ou a SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. Não é só a qualidade dos pensamentos, e sim a quantidade de informações que nós temos hoje é que acaba desenvolvendo a ansiedade, né? Pensamos demais e pensar demais acaba gerando ansiedade. Isso devido à grande quantidade de informações que temos devido à era digital. Por exemplo, uma criança hoje de 7 anos tem mais informação do que o imperador romano no auge de Roma. Então você imagina, se uma criança de 7 anos já tem tanta informação, imagina os adolescentes e os adultos, né? Por isso, tanto crianças como adolescentes e adultos têm desenvolvido ansiedade, devido à quantidade de informação e à quantidade de pensamentos que passa no cérebro no decorrer do dia. E nós sabemos que o nosso cérebro é um músculo, e sendo um músculo, ele precisa de descanso. E além disso, nós temos o fenômeno RAM, que é o registro automático da memória. Ou seja, tudo o que nós pensamos, de bom ou de ruim, é registrado em nossa memória. E quando isso acontece, de pensarmos coisas negativas, nós temos que fazer imediatamente uma higiene mental para impedir que esses pensamentos se instalem em nosso cérebro e acaba desenvolvendo algum nível de ansiedade. Então, é importante a gente fazer essa higiene, porém, para fazer essa higiene, quando vem algum pensamento negativo em nossa mente, nós temos apenas 5 segundos para fazer essa higiene, para que esse fenômeno RAM, registro automático da memória, não registre esse pensamento e esse pensamento fique lá registrado em nosso cérebro. E como é uma coisa negativa, acaba desenvolvendo ansiedade, depressão, pânico e vários outros tipos de doenças mentais que são muito comuns hoje em dia. Então, quando acontece isso, né, de a gente passar no nosso cérebro um pensamento negativo, nós temos que imediatamente usar a técnica do DCD, que é duvidar do pensamento negativo, criticar, né? O DCD é duvidar, criticar e determinar. Ou seja, duvidar do pensamento negativo, né? Duvidar daquele pensamento, criticar a atitude negativa e determinar não ser escravo do que os outros pensam ou falam de nós. Por exemplo, se alguém nos ofender, nos criticar ou nos excluir, nós devemos imediatamente pensar que a nossa paz vale ouro, que não vale a pena ficar com esse tipo de pensamento negativo que vai nos trazer uma doença mental, né? Consequentemente, devido a gente estar ali pensando constantemente naquilo. Então, se sentir, por exemplo, algum medo, por exemplo, o medo de um lugar fechado. Muita gente que tem síndrome do pânico, por exemplo, tem medo de um lugar fechado. Aí tá ali num lugar fechado, aí começa a sentir medo, aí começa a criticar
aquele tipo de pensamento que está passando ali na mente. Nossa, mas que ridículo, né? O que vai acontecer comigo só porque o ambiente aqui está fechado? Eu vou morrer só porque está aqui? É ridículo esse tipo de pensamento. Então você começa a criticar, né? Duvidar daquele tipo de pensamento, duvidar que você está pensando naquele tipo de coisa, criticar o tipo de pensamento e decidir que aquilo ali não vai fazer nenhum mal para você e que você pode passar por aquele ambiente, por exemplo, estar num elevador, que é um lugar fechado, muita gente tem pânico de elevador, e imaginar que aquilo ali é um lugar muito seguro, que não tem necessidade de ter esse tipo de pensamento. Então, quando você começa a criticar os seus pensamentos, a duvidar dos seus pensamentos e a decidir que aquele pensamento não vai te fazer nenhum mal, aí você consegue superar isso, ou seja, você consegue fazer essa higiene mental. Mas tem que ser imediatamente. Chegou o pensamento negativo, imediatamente faz aquela higiene mental, né? Critica, duvida e decide que aquilo não vai te fazer nenhum mal e você consegue se livrar. Esse pensamento ele não vai ser registrado na sua memória e isso não vai te fazer mal, talvez até mesmo a longo prazo, né? Passa o tempo, você nem sabe o que te fez mal e aí é aquele pensamento que está registrado ali na sua memória, que inconscientemente está ali e vem à tona e você começa a sofrer com depressão, crises gravíssimas de pânico e assim sucessivamente. E assim, quando a gente faz esse tipo de crítica, né, esse tipo de dúvidas em relação àquele pensamento negativo, nós passamos a ser dono do nosso próprio eu. E é isso que é fundamental, você ser dono do seu próprio eu, decidir que aquilo não te faz mal nenhum, que aquilo é apenas um pensamento, uma coisa da sua cabeça que é ridículo, né? E que não vai te fazer realmente nenhum mal. Então era essa a informação que eu queria passar para vocês a respeito de como você lidar com esse tipo de pensamentos negativos que gera ansiedade e vários outros tipos de doenças mentais. Então por hoje é só. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato, meu telefone vai estar aí no vídeo. E quem tiver qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp ou pode mandar uma mensagem pelo Messenger também, tá bom? Um beijo!